Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, da emissora da Fraternidade. Eu sou André Monteiro e nós daremos continuidade ao estudo da obra A Gênese, capítulo 14, Os Fluidos, aqui no programa Luz na Penumbra. E nós vamos retomar o nosso estudo a partir do item 20 da obra A Gênese. Diz assim Allan Kardec: o pensamento, portanto, produz uma espécie de efeito físico que influencia o moral, o fato que só o Espiritismo poderia tornar compreensível. O homem sente isso instintivamente, uma vez que procura as reuniões homogêneas e simpáticas, onde sabe que poderá aurir novas forças morais. Poder-se-ia dizer que em tais reuniões ele recupera as perdas fluídicas que sofre todos os dias pela irradiação do pensamento, como recupera pelos alimentos as perdas do corpo material. É que, efetivamente, o pensamento é uma emissão que ocasiona uma perda real nos fluidos espirituais e, por consequência, nos fluidos materiais, de tal maneira que o homem tem necessidade de se retemperar com os eflúvios externos que recebe. Então aqui, amigos ouvintes, Kardec ele continua no estudo aqui do campo dos fluidos e da possibilidade que nós vamos manipular os fluidos pelo nosso pensamento. Então, essa magnetização, nós podemos definir dessa maneira, que os fluidos estão ao nosso redor e nós, pelo nosso pensamento, vamos fazer a manipulação dessas correntes fluídicas através do magnetismo, da possibilidade que nós temos de fazer essa movimentação. Isso é uma capacidade, é uma faculdade do ser humano de poder manipular esses fluidos pelo pensamento. Isso se dá de uma forma consciente ou inconsciente. E com isso, nós fazemos produções no mundo material e espiritual através dessas nossas projeções mentais. Olhem a importância dessa questão. Então, Kardec ele vai dizer isso, coloca aqui para nós que o pensamento, ele produz uma espécie de efeito físico que influencia o moral. Então, e nós estudamos também nos programas anteriores, no livro de Leon Denis, O Problema do Ser e do Destino, que ele tem um capítulo específico, ele coloca o pensamento como uma das potências da alma, e ele vai nos informar que nós podemos fazer a disciplina do pensamento e, em consequência, a reforma do caráter. Que Kardec nos coloca aqui: pensamento, portanto, produz uma espécie de efeito físico que influencia o moral, fato que só o Espiritismo poderia tornar compreensível. Então, é através do Espiritismo que a gente vai compreender por que nós conseguimos, através do nosso pensamento, influenciar a nossa moral, porque nós estamos manipulando essas forças espirituais, os fluidos que estão ao nosso redor, através dessa nossa possibilidade magnética de fazer essa movimentação, essa atração. E quando ele fala nesse ponto moral, e é aí que a gente vai encontrar a característica, a ressonância na obra de Leon Denis, disciplina do pensamento e reforma do caráter, que a partir do momento que você começa a condicionar o seu pensamento a algo que seja útil, salutar e elevado, você está movimentando esses fluidos e, em contrapartida, você está alimentando o seu próprio organismo, a sua própria rede material, o seu sistema nervoso, os seus centros de forças, de coisas positivas, porque ele está entrelaçado. Nós também já estudamos aqui nos capítulos anteriores, nos itens anteriores,
que através do nosso perispírito nós vamos fazer essa comunicação entre o espírito e o nosso corpo físico. Ou seja, tudo aquilo que nós estamos pensando, tudo aquilo que nós nos alimentamos, seja do ponto de vista espiritual, do ponto de vista material, ele vai se relacionar automaticamente corpo físico e corpo espiritual através do nosso perispírito. Então nós vamos ali registrar no nosso perispírito todas as nossas emanações, todos os nossos pensamentos, todas essas nossas emanações fluídicas. Então, se nós estamos pensando coisas inadequadas, nós estamos automaticamente comunicando isso, fazendo essa interação com a nossa mente, com o nosso corpo, com o nosso espírito. E é por isso que nós vamos impregná-los, ou de matéria, ou de sensações boas, ou de sensações ruins. Daí que Leon Denis, no capítulo A Disciplina do Pensamento e a Reforma do Caráter, vai falar dessa importância, dessa disciplina do pensamento, para que, em consequência, a gente venha fazer gerar essa energia boa e essa energia positiva que vai se instaurar nos nossos centros de força, naquelas partes do nosso organismo ligadas aos nossos órgãos físicos que vão nos manter com a nossa bateria, com a nossa vida, com a nossa energia ativa. Em contrapartida, se a gente faz um alimento de coisas negativas, nós estamos ao mesmo tempo, ao mesmo passo, meio que contaminando, impregnando de energias deletérias, energias insalubres, energias que são ruins. Então é importante, amigo ouvinte, internauta, a gente ter isso em mente. Para vocês terem ideia, amigos ouvintes e internautas, nós estamos agora vivenciando um momento de muitas informações negativas, esse momento de pandemia, de isolamento social, em que estamos nos alimentando de preocupações, medos, tormentos, algo que a gente precisa trabalhar de uma maneira para que isso não se cristalize no nosso pensamento e acabe nos transformando de alguma maneira, nos colocando em situação de pânico, de depressão, de ansiedade, de nervosismo, de medo da morte. Porque esses pensamentos que nós estamos alimentando, de acordo com essas notícias, um cenário que nós estamos inseridos, pode ser um causador de dificuldades ainda além daquelas que a gente está na programação para suportar. Então, assim, se eu estou com um pensamento muito cristalizado no medo de me contaminar, o medo de me relacionar com as pessoas, o medo de sair, nós não estamos aqui colocando que a gente deve ser irresponsável, não é isso. Nós devemos pensar o seguinte: estou sendo prudente, estou tomando todas as precauções que as autoridades estão nos orientando a fazer, manter o distanciamento, manter o isolamento, só sair em caso de necessidade, usando a máscara, fazendo a higienização, fazendo todos esses atos que estão nos sendo colocados. Óbvio, nós estamos seguros. Mas será que a gente, além de todas essas precauções que nós estamos tomando, ainda assim nós estamos preocupados no sentido de aterrorizados, com medo da morte, medo da desencarnação, medo do contágio, medo de ajudar até um semelhante que esteja precisando do nosso socorro, da nossa ajuda? Então a gente tem que analisar isso, porque essa cristalização desse pensamento pode fazer com que a gente venha desenvolver uma síndrome de medo, de pânico, alguma coisa que tire a nossa possibilidade de viver em plenitude diante deste momento, desta situação que nós estamos inseridos. Então é isso que a gente tem que se preocupar nesse momento. Tomar todas as precauções necessárias para preservar a nossa saúde. Fizemos tudo que estava ao nosso alcance, daí para frente é com Deus. Porque todos nós somos filhos de Deus, todos nós obedecemos uma programação espiritual, todos nós temos condições de enfrentar este momento que nós estamos inseridos. Então,
como espíritos imortais, como nós temos essa visão, nós vamos vivenciar essa experiência de uma forma mais tranquila, mais amena, sem deixar com que a gente venha se contagiar com todas essas negatividades que estão ao nosso redor, porque isso está aqui em volta de nós, está nos fluidos, os pensamentos, as palavras das pessoas. Uma pessoa que pensa negativo sobre isso, que está muito fixada nessa questão, no medo da doença, no medo, na ansiedade de não poder sair de casa, na dificuldade da rotina que está sendo imposta, muitas vezes na solidão por não poder estar no seu local de trabalho, por não poder estar funcionando, trabalhando ou em contato com os seus amigos, com os seus familiares, retomar a sua vida social. Isso está causando uma ansiedade nas pessoas. Sim, essa intranquilidade que nós estamos vivendo pode nos causar um medo? Sim, pode causar. Mas como nós vamos colaborar para que os nossos atos, os nossos pensamentos possam se desvencilhar dessas armadilhas que estão prejudicando ainda mais a nossa vivência? Então é isso que nós temos que pensar nesse momento. Dessas discussões políticas, muitas vezes a gente não fala, mas a gente pensa. E é isso que a obra está trazendo para nós. Vamos meditar, refletir sobre o que nós estamos pensando, porque esse nosso pensamento vai construir, vai colaborar para o nosso futuro, para a nossa energia, para a nossa saúde. Quanto mais pensamento destrutivo, quanto mais pensamento de discórdia, de desunião, isso vai se refletir em atos, obviamente. Porque antes de a gente fazer alguma coisa, a gente pensa, nem que seja por frações de segundos, mas pensamos. Então é isso, amigo ouvinte, que a gente tem que ter em mente nesse momento de dificuldade. Os meus pensamentos, eles estão colaborando ou estou alimentando de pensamentos ruins, de pensamentos negativos? Estou emanando esses pensamentos. Então, amigo ouvinte, nós estamos fazendo um estudo aqui da obra Gênese, comigo André Monteiro, no programa Luz na Penumbra, estudo do capítulo 14, os fluidos, o item 20. Então Kardec continua. Quando se diz que um médico cura um doente por meio de boas palavras, trata-se de uma verdade absoluta, uma vez que o pensamento bondoso traz consigo fluidos reparadores, que atuam sobre o físico tanto quanto sobre o moral. E olha que nós estamos acabando de dizer, né? Que nós devemos pensar positivo para que isso colabore com a nossa saúde, para que com isso venha impregnar o nosso organismo de coisas positivas. E Kardec termina esse item aqui no último parágrafo do item 20, falando justamente sobre isso. Quando se diz que um médico cura um doente por meio de boas palavras, trata-se de uma verdade absoluta, uma vez que o pensamento bondoso traz consigo fluidos reparadores que atuam sobre o físico tanto quanto sobre o moral. E olha que coisa interessante, né? Há uma obra de André Luiz, ditada pelo espírito André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, em que ele, Missionários da Luz, não, Entre a Terra e o Céu, que é uma obra, se eu não me engano, deve ser a penúltima não. Está no meio, acho que, dessa coleção da vida espiritual de André Luiz. E nessa obra, ele narra uma experiência de um trabalho que eles estão fazendo de desobsessão sobre uma família, e narram todo ali aquele histórico. E essa pessoa obsediada, ela começa a procurar tratamento para curar essa obsessão. Então, com isso, ela vai buscar religiões, vai buscar terapias, e numa dessas excursões que ela faz para buscar essa melhora da saúde do corpo físico dela por conta dessa obsessão, ela se dirige até uma igreja, ela vai em uma missa. Então o André Luiz e o instrutor, eles narram ali a visão espiritual do que estava acontecendo. Porque o que acontecia? Chega o momento da hóstia, né, de fazer a distribuição das hóstias, e o padre ele estava com um pensamento voltado para uma outra atividade social que ele tinha
logo após aquele evento ali religioso. Ao invés de estar concentrado naquele trabalho que ele ali fazia, fluidificando pelo seu pensamento, porque nós sabemos, quem já frequentou o catolicismo, que quando o padre ele vai doando aquela hóstia ali, que simboliza o corpo de Cristo, né? Ele vai proferindo ali palavras, meio que abençoando ali aquela cerimônia, aquele rito, aquele ritual. Isso não é uma crítica que nós estamos fazendo, porque isso pode acontecer em qualquer segmento religioso. O André Luiz ele traz esse exemplo, que foi ligado ao catolicismo, baseado na experiência que eles viram acompanhando aquele fato real daquela pessoa, daquele paciente. Então, como o padre não estava conectado ali àquela ação em favor do próximo, de identificar aquela hóstia e entregá-la, ele, muito pelo contrário, estava com um pensamento negativo, e as pessoas, negativo no sentido que nós dizemos, um pensamento que não tinha nada a ver com aquele evento. Ele acabava ali, pelas suas palavras, eles viam que saíam fluidos cinzentos da boca através da voz dele. Ao invés de sair um fluido reparador, aquele fluido que estava saindo não estava adiantando em nada para aquela hóstia, para poder, de alguma maneira, potencializar alguma cura, algum remédio naquele rito, naquele ritual. Não é que a entrega da hóstia seja feita para isso, mas os próprios espíritos se aproveitam desses momentos para, de alguma maneira, fluidificar. Então, aquela ação que deveria ser de fluidificação, mesmo que inconsciente, para aquelas hóstias, estava acontecendo algo ao contrário. Ou seja, ele não estava beneficiando as forças espirituais, os fluidos, para lhe ajudar. Então, por que nós trouxemos esse exemplo? É porque Kardec coloca aqui, quando se diz que um médico cura um doente por meio de boas palavras, trata-se de verdade absoluta, uma vez que o pensamento bondoso traz consigo fluidos reparadores. Pensamento bondoso traz consigo fluidos reparadores. Então, tem um outro exemplo também muito interessante, e esse foi vivenciado, não foi ninguém que me contou, porque eu vivenciei, foi perto de onde eu morava, duas vizinhas conversavam animadamente, né? E de repente uma delas faz uma brincadeira com a outra vizinha. Uma brincadeira assim, não tinha nem uma brincadeira simples, mas essa pessoa não gostou dessa brincadeira. Aquela que recebeu a brincadeira, elas estavam ali conversando, então uma brincou, a outra não gostou muito da brincadeira, não foi nada assim de muito, talvez tenha sido inoportuno, não foi nada, mas nada assim grave, nem desonroso, foi assim uma brincadeira. E aí aquela conversa terminou, cada uma foi para sua casa, e logo a seguir, quando veio o dia seguinte, elas se encontraram novamente, e aí uma pergunta: fulana, eu fiz aquela brincadeira com você, você não gostou? E ela disse: não gostei não, você não sabe das coisas que eu pensei a seu respeito depois que eu subi. Aí ela falou: eu sei sim, porque logo assim que eu cheguei em casa, que nós terminamos a conversa, eu passei muito mal, porque eu comecei a me sentir mal, com uma dor de cabeça muito forte. Por quê? Quando ela fez esse tipo de brincadeira, ela abriu brecha para ser influenciada negativamente por um pensamento que estivesse alinhado com aquela brincadeira ali que ela fez. E quando essa companheira que se sentiu ofendida pela brincadeira chega em casa e começa a pensar, imagine a quantidade de coisas ruins que ela não deve ter pensado em direção dessa pessoa. Então elas entraram em sintonia por causa daquele pensamento, uma que que emitiu o pensamento negativo, e a outra que até inocentemente fez a brincadeira e abriu brecha nas suas defesas espirituais e materiais, nas defesas que ela tem de si. Senão, se a gente pudesse também captar todo o pensamento negativo, ia ser um terror. Mas a gente realmente vai captar tudo aquilo que esteja em sintonia, que a gente dê brecha para que isso aconteça. Então, quem pensou negativo também abriu brecha. Também deve ter adquirido algum mal-estar por conta daquilo. E a pessoa que fez também a brincadeira acabou recebendo ali
por essa imprudência, por essa negligência de não brincar com certas coisas com algumas pessoas, que cada um de nós tem uma sensibilidade. Então vocês vejam que aqui ele traz um exemplo não, ele faz uma afirmação Kardec que o pensamento bondoso produz fluido reparador. E o pensamento negativo produz fluido destruidor, degenerador, que foi esse exemplo que nós trouxemos dessa nossa companheira, dessas duas amigas, que mandou pensamentos negativos para uma para a outra lá através daquelas brincadeiras. Então, essa importância de nós termos isso em mente, de nós fazermos essas colocações assim, sempre com muito cuidado, com muito carinho, para que a gente não possa aí comprometer a nossa própria saúde, comprometer a nossa própria existência, né, por uma coisa que é evitável. A gente pensa aquilo que a gente tem vontade, que é uma outra potência da alma, que Leon Denis trata, talvez é a principal, é a primeira potência, que é a vontade, que Leon Denis traz no livro O Problema do Ser e do Destino, nessa obra também aqui, que é muito interessante para a gente, para o nosso aprendizado. Então, lá na última parte, na terceira parte dessa obra, ele traz as potências da alma, a vontade, a consciência, o livre-arbítrio, o pensamento. Dentro do pensamento, né, a disciplina do pensamento é a reforma do caráter, o amor, a dor e a revelação da dor. Então, essa é uma obra também de muita importância para a gente ler, para a gente compreender bastante. Então, nós vamos pensar aquilo que nós estamos com vontade. Vamos exteriorizar essa vontade. E à medida que nós vamos reformando esse pensamento, é uma coisa que trabalha no automático também. Esse pensamento e essa vontade, eles vão se modificando. Tem muita coisa que nós tínhamos vontade quando éramos crianças, que hoje a gente não tem mais vontade. Nem de ver, nem de pensar, nem de falar. E por enquanto ainda temos algumas outras vontades também que serão transformadas. Então a gente começa a refletir, e a ideia é, pensei em alguma coisa, vou refletir sobre esse pensamento. Se é um pensamento bom, esse é um pensamento ruim, estou vibrando numa coisa boa, estou vibrando numa coisa ruim, pensamentos de raiva, pensamentos de medo, esses são aqueles pensamentos que estão cristalizados que a gente tem que trabalhar. Às vezes de muitos anos, de muita mágoa de uma pessoa, e quando lembramos daquela pessoa, lembramos daquela mágoa e vamos reprisar todos aqueles fatos. Isso, meus amigos, é como se nós estivéssemos tomando um cálicezinho de veneno de tempos em tempos. É figurado isso que eu estou falando. É uma metáfora. Mas é como se nós estivéssemos espiritualmente envenenando, contaminando o nosso perispírito e o nosso espírito através desse pensamento repetitivo de questões negativas. Então é importante que nós tenhamos essa consciência de refletir sobre os nossos pensamentos. É isso que Allan Kardec traz aqui para nós, é isso que o Leon Denis também traz na sua obra, da gente mudar o nosso pensamento. E ele coloca aqui, o pensamento é criador. Agora estamos na obra de Leon Denis, As Potências da Alma. O pensamento é criador. Assim como o pensamento eterno projeta ininterruptamente no espaço, o pensamento divino, os germes dos seres e dos mundos, e também o do escritor, do orador, do poeta, do artista, faz brotar um incessante florescer de ideias, de obras, de concepções que vão influenciar, impressionar para o bem ou para o mal, segundo a sua natureza, a imensa multidão humana. Então, pensamento é criador. Criador, meus amigos. Então, vamos criar coisas boas. Vamos finalizar aqui o programa de hoje mentalizando, refletindo sobre essa afirmação de Leon Denis. O pensamento é criador e devemos pensar sempre em coisas boas, em coisas produtivas, porque vamos criar coisas boas e coisas produtivas. Amigos ouvintes, que nós possamos ter aí bastante material para a gente refletir. Muita paz para todos e até o próximo programa, se Deus quiser.
Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados ouvintes, paz e luz às nossas mentes e corações, hoje e sempre. E hoje damos continuidade ao nosso estudo, juntos aqui do programa Luz na Penumbra, pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Nós vamos dar, portanto, continuidade ao nosso estudo. Estamos no capítulo 10 da primeira parte desta obra e vamos retomando o raciocínio dos itens anteriores, porque agora estamos no item 15. Nós lembramos que o Espiritismo, segundo Kardec nos informa e ratifica aqui neste item 15, o Espiritismo não é atingido pelas acusações formuladas pela Igreja, porque essas acusações, como temos visto ao longo dos nossos estudos, atingem a magia, que não tem nada em comum com o Espiritismo. O Espiritismo condena as práticas da magia, tanto quanto a Igreja. O Espiritismo não confere papéis indignos aos espíritos superiores e não pergunta nem pretende obter qualquer informação sem a permissão de Deus. Portanto, o Espiritismo condena quem abusa das evocações desse tipo e condena também aqueles que façam dessas evocações, um jogo e as use por interesse, leviandade, orgulho, ambição, ou seja, para interesses pessoais. O Espiritismo igualmente condena aqueles crentes hipócritas e os fanáticos. Consequentemente, não é lógico nem racional imputar ao Espiritismo abusos que ele é o primeiro a condenar. E é exatamente nessa linha de estabelecer os parâmetros, as divisões e os limites conceituais entre a teologia católica e a teologia espírita que Kardec continua a trabalhar aqui neste item 15 desta primeira parte, capítulo 10 desta obra. Nós vemos então, antes de formular qualquer acusação, convém saber se é justa. Kardec aqui falando sobre as acusações que a Igreja tem feito. Assim diremos, a censura da Igreja recai nos charlatães, nos especuladores, nos praticantes de magia e sortilégio, e com razão. Quando a crítica religiosa ou cética, dissecando abusos, profliga o charlatanismo, não faz mais que realçar a pureza da sã doutrina, auxiliando-a no expurgo de maus elementos e facilitando-nos a tarefa. O erro da crítica está no confundir o bom e o mal, o que muitas vezes sucede pela má-fé de alguns e pela ignorância do maior número. Mas a distinção que uma tal crítica não faz, outros a fazem. Finalmente, a censura aplicada ao mal e à qual todo espírita sincero e reto se associa, essa nem prejudica, nem afeta a doutrina.
Então, é exatamente neste contexto que nós aqui estamos vendo com Allan Kardec a divisão, o limítrofe, ponto em que se afastam as considerações da Igreja Católica sobre a doutrina espírita. A Igreja diz também, e nós lembramos que estamos aqui trabalhando junto com Kardec os termos da pastoral de Monsieur Gosset. Portanto, a Igreja diz, aspas para Monsieur Gosset, os seres misteriosos que acodem ao primeiro apelo do herege são exatamente esses que estão nas lides que aqui no item 15 Kardec apresentou. E também nos fala mais à frente que a Igreja não admite entre os anjos, entre as criaturas privilegiadas de Deus, um ser bastante compassivo, que venha em socorro das almas transviadas. Nesse particular, segue então Kardec. Para que servem, pois, as brilhantes qualidades que exornam tais seres? Acaso, e tão somente para seu gosto pessoal? E serão eles realmente bons quando, extasiados pelas delícias da contemplação, veem tantas almas no caminho do inferno, sem que procurem desviá-las? Mas isso é precisamente a imagem do egoísmo desses potentados que, impiedosos na farta opulência, deixam morrer à fome o mendigo que lhes bate à porta. É mais ainda, é o próprio egoísmo arvorado em virtude e colocado aos pés do Criador. Mas vós vos admirais que bons espíritos venham ao herege e ao ímpio, certamente porque vos esquecestes desta parábola do Cristo. Não é o homem são que precisa de médico. Então, não tendes um ponto de vista mais elevado que o dos fariseus naquele tempo? E vós mesmos, vós vos recusareis mostrar o bom caminho ao descrente que vos chamasse? Pois bem, os bons espíritos fazem o que faríeis. Dirigem-se ao ímpio para dar-lhe bons conselhos. Em lugar de anatematizardes as comunicações de além-túmulo, melhor fora bendissesseis os decretos do Senhor, admirando-lhe a onipotência e bondade infinitas. Segue, portanto, então, esse raciocínio Kardec aqui ratificando o que está posto nos itens anteriores e, evidentemente, está ratificando, reafirmando o que já consta, e já consta dos itens anteriores, particularmente nesta obra que trata da teologia espírita, e o que está em todo o restante da codificação, para distinguir exatamente o que constitui magia e espiritismo, que são coisas completamente diferentes. Kardec ainda argumenta, e agora estamos no item 17. Quando os anjos da guarda não podem insinuar-se pela voz da consciência ou pela inspiração, por que não poderiam usar a ação mais direta e material? Ou seja, chocar os sentidos, já que eles existem. E por que Deus facultaria tais meios de comunicação aos maus espíritos e não aos bons? Exatamente neste particular reside uma falha na lógica do raciocínio da teologia católica. Então os anjos da guarda não podem fazer o que fazem os demônios, segundo o raciocínio de Monsieur Gosset, falando em nome da teologia católica, que é o texto que Kardec está usando aqui
neste capítulo 10, então nós vemos que nesse caso é preciso confessar que Deus facilita mais poderes ao demônio para perder aos homens do que aos anjos de guarda para salvá-los. Pois bem, o que os anjos de guarda, segundo a Igreja, não podem fazer, fazem por si os demônios, servindo-se de tais comunicações, ditas infernais, reconduzem a Deus os que o renegavam e ao bem os escravizados ao mal. Esses demônios fazem mais. Dão-nos o espetáculo de milhões de homens acreditando em Deus por intercessão da sua potência diabólica, ao passo que a Igreja era impotente para convertê-los. Homens que jamais oraram fazem-no hoje com fervor, graças às instruções desses demônios. Quantos orgulhosos, egoístas e devassos se tornaram humildes, caridosos e recatados. E tudo por obra do diabo. Mas se assim for, claro é que a toda essa gente o demônio tem prestado melhor serviço e guarda que os próprios anjos. É necessário, porém, formar uma triste opinião do senso humano dos nossos tempos, para crer que os homens aceitem cegamente tais ideias. E conclui o item 19. E conclui o item 17. Estamos no item 17. Uma religião, porém, que faz pedra angular de tal doutrina, uma religião que se destrói pela base, em se lhe tirando os seus demônios, o seu inferno, as suas penas eternas e o seu Deus impiedoso, uma religião tal, dizemos, é uma religião que se suicida. Nós estamos juntos aqui no programa Luz na Penumbra, estudando o céu e o inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo, pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Eu sou Nádia do Couto Vale, dando continuidade agora ao nosso estudo de hoje, no item 18 do capítulo 10 desta primeira parte. Então a questão é que Deus enviou o Cristo para salvar os homens, para salvar a humanidade. Mas então, se fez isso e Deus é amor, então depois seria para deixar os homens em abandono? E depois de sua vinda, depois da vinda do Cristo, o que aconteceu ou o que tem acontecido? Quantos não puderam ouvir-lhe a palavra da verdade, por um ou outro motivo? Quantos morreram ou morrerão ainda sem conhecê-lo? E quantos dos que conhecem a sua palavra a põem em prática? Então, por que Deus não lhes enviaria outros mensageiros a todas as terras, a todos os grandes e pequenos, a todos os ignorantes e sábios, a todos os crédulos e céticos, para tornar a verdade compreensível aos que não a compreendiam ou não a podiam ainda compreender? Como faria isso? Por ensino direto e múltiplo. Então, para eliminarem assim a insuficiência na propagação e na divulgação do Evangelho. No entanto, como os homens receberam esses mensageiros? Os homens, ou a humanidade, todos nós, os repudiamos em algum momento da nossa trajetória. Nós os repelimos o bem que fazem e declaramos: são demônios. Essa era a linguagem dos fariseus. E o que Jesus disse aos fariseus quando estes disseram que ele fazia o bem por artes do diabo? Jesus disse: reconhecei a árvore por seu fruto.
A má árvore não pode dar bons frutos. Clara a mensagem de Jesus para explicar exatamente o que acontece quando nós, que somos muito mais voltados para as questões da aparência, muitas vezes nos deixamos seduzir pela árvore que não dá bons frutos. Então, muitas vezes nós nos vinculando mais à aparência, mais à exterioridade, mais àquilo que é passageiro, aos falsos profetas, por exemplo, preferimos ouvir do que a palavra, a verdade do Mestre. Para os fariseus, eram maus os frutos de Jesus, porque ele vinha destruir o abuso e proclamar a liberdade que lhes arruinaria a autoridade. Esta é uma parte do texto de Allan Kardec no item 18, do capítulo 10, primeira parte desta obra. Continua Kardec. Se ao invés disso, Jesus tivesse vindo lisonjear-lhes o orgulho, sancionar os seus erros e sustentar-lhes o poder, então sim, ele seria o esperado Messias dos judeus. Mas o Cristo era só, pobre e fraco. Decretaram-lhe a morte, julgando extinguir-lhe a palavra. E a palavra sobreviveu-lhe, porque era divina. Importa, contudo, dizer que essa palavra só lentamente se propagou e, após 18 séculos, apenas é conhecida de 1/10 parte do gênero humano. Além disso, em que pese a tais razões, numerosos cismas rebentaram já do seio da cristandade. Pois bem, agora Deus, em sua misericórdia, envia os Espíritos a confirmá-la, a completá-la, a difundi-la por todos e em toda a terra. A santa palavra de Jesus, através do Espiritismo, porque ratifica, consolida, reafirma o Evangelho de Jesus através da codificação de nosso amado Allan Kardec. Continua o nosso codificador. E o grande caso é que os espíritos não estão encarnados num só homem cuja voz fora limitada. Eles são inumeráveis, andam por toda parte e não podem ser tolhidos. Também por isso, o seu ensino se amplia com a rapidez do raio. E porque falam ao coração e à razão, são pelos humildes mais compreendidos. E para terminar este capítulo, o capítulo 10º da primeira parte, Kardec faz uma citação. Não é indigno de celestes mensageiros, dizeis, o transmitirem suas instruções por meio tão vulgar quanto das mesas? Não será ultrajá-los o supor que se divertem com frivolidades, deixando a sua mansão de luz para se porem à disposição do primeiro curioso? Aqui Kardec faz, claro, uma anteposição, uma contra-argumentação ao que diz a teologia católica exposta na Pastoral de Monsenhor Gusset. Porque julgam, porque sempre somos tendentes a julgar pelas aparências, que as mesas seriam uma coisa muito simples, muito tacanha, muito vulgar, indigna dos celestes mensageiros, dos espíritos superiores. Ora, nós sabemos que os espíritos superiores cumprem a trajetória de Jesus. Se Jesus falou a todos, em toda parte, em todas as circunstâncias, na estrada, na casa daqueles honrados, na casa daqueles que eram devedores da lei, se falou a todos, sobre tudo, em toda parte, por que esses celestes mensageiros não viriam, em nome de Jesus, falar através das mesas? Porque esse era o recurso didático-pedagógico do plano espiritual superior, responsável por fazer a tangibilização da promessa de Jesus, quando ele disse: rogarei ao Pai que ele
vos envie um outro Consolador, que é a doutrina espírita. Portanto, não procede esse julgamento tão apressado, epidérmico, artificial, superficial, de achar que o simples fato de as mesas serem usadas, isso era um rebaixamento à categoria espiritual dos celestes mensageiros. E seria também, Kardec aqui interpõe esse outro argumento, como então seria um fato que se justificasse que eles se envolvessem, os espíritos superiores, se envolvessem com frivolidades, que usassem as mesas apenas por puros caprichos para se divertirem diante do primeiro curioso que lhes interpusesse uma pergunta. Ora, evidentemente, o Espiritismo não atribui essas frioleiras aos espíritos superiores. Kardec diz: o Espiritismo afirma positivamente o contrário, isto é, que as coisas vulgares é que são próprias de espíritos vulgares, porque ali foi julgado o meio, a ferramenta, a mesa, e não o conteúdo. Também um equívoco em que nós frequentemente incorremos. E neste particular, aqui diz Kardec, já no item 19, não obstante, dessas vulgaridades resulta um benefício, qual o de abalar muitas imaginações, provando a existência do mundo espiritual e demonstrando à saciedade que esse mundo não é tal, porém muito diferente do que se julgava, porque foi exatamente através do processo de codificação para o qual foi chamada a atenção dos homens, através do recurso das mesas que respondiam às perguntas, foi exatamente daí que resultou o benefício, porque muitas pessoas deram asas à imaginação. Então, como é este mundo, além deste que é o mundo material físico? Existe então mesmo um mundo espiritual? E como é esse mundo espiritual? É exatamente diferente daquilo que as pessoas julgavam, porque não tinham informações que foram trazidas exatamente pelo plano espiritual, através da mediunidade exercida nesse particular por necessidade de chocar os sentidos dos homens através das mesas que falavam, que respondiam às perguntas dos curiosos. E Kardec encerra este capítulo. Sim, o Cristo é bem o Messias divino. A sua palavra é bem a palavra da verdade, fundada na qual a religião se torna inabalável. Por isso o Espiritismo é inabalável na sua consistência, recebido que foi o Espiritismo pela via mediúnica, com a supervisão de uma pleiade de espíritos superiores, mas Kardec aqui também completa. A religião fundada nessa palavra divina de Jesus, a religião se torna inabalável, mas sob a condição de praticar os sublimes ensinamentos que ela contém, e não de fazer do Deus justo e bom, que nela reconhecemos, um Deus faccioso, vingativo e cruel, o que seria a negação da definição de João, Deus é amor, e de Jesus, meu Pai. Ao coração, portanto, de nosso Pai, ao coração de Jesus e dos nossos amados amigos espirituais, nós rogamos a paz e a luz estejam em vossas mentes e corações, como sempre, mas também realçados agora, neste momento. Assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta,
piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,